Olá a todos, o meu nome é Amanda Vieira e este é o podcast Temos que Falar, em parceria com o Diário de Notícias. Espero que estejam bem. E hoje trago para o programa também uma pessoa de quem eu gosto muito. João, eu tinha muitas saudades de conversar contigo neste formato também, mais público, porque eu gosto muito do teu trabalho, gosto muito também da tua opinião. Por isso, bem-vindo, Dr. João Miguel Freitas, especialista em medicina interna. Obrigado pelo convite. Também é um prazer estar aqui presente esta manhã para falarmos um bocadinho sobre um tema muito importante Sim. e que é transversal a quase todos nós. Ninguém está imune ao mesmo e, portanto, é com o mesmo verdadeiro prazer que aqui estou. É, sabes que este tema, de facto, acho que chega a muitas pessoas em diferentes formatos, e também convidei-te hoje para falarmos exatamente sobre esta questão, porque sinto que, se calhar, mesmo dentro do próprio consultório, existe muito e que prende-se com esta questão de estamos todos cansados, mas andamos a fingir que estamos bem. Qual é que é a tua opinião? O que é que tu achas? A sociedade está mesmo efetivamente cansada, João? Olha, diariamente na consulta que realizo, mas também nas pessoas com quem falo muitas vezes, Uhum. há muitas vezes a percepção de que as pessoas estão realmente cansadas. As pessoas podem até dormir bem, podem até estar relativamente funcionais no seu trabalho, mas estão permanentemente cansadas. E muitas vezes até chegam ao pé de mim e dizem: Mas doutor, as análises estão bem e eu sinto-me cansado, ou sinto-me cansado, não sei explicar porquê, não tenho vontade de fazer as coisas que eu antes gostava de fazer. O que é curioso, não é? Porque eu tenho um bocadinho a ideia, e corrijo-me, claro, se eu estiver errada, João, mas que às vezes as pessoas até dizem algo do género: não, mas está tudo bem. Os médicos conseguem ter uma sensibilidade também diferente, ou tu consegues ter uma sensibilidade diferente e perceber que, mesmo quando alguém diz está tudo bem, eu venho só por uma questão de rotina, só para ver se efetivamente, fisicamente estou bem, tu consegues ter essa sensibilidade e perceber quando foges dessa questão mais física, por Pois, exemplo. tu colocaste agora vários pontos abertos para discussão. Um deles é realmente. Pois é. Não, porque Bem-vindo. é porque um deles é realmente se nós temos uma normalização, por assim dizer, dos Uhum. parâmetros que nós procuramos ou que investigamos ou que realizamos como check-up numa pessoa, como ou não valorizar aquilo que a pessoa nos está a dizer. Pois é. E por isso é que é muito importante percebermos que, ao contrário do que toda a gente acha que a inteligência artificial vai substituir os médicos, vai substituir os profissionais de saúde, Pois é. vai fazer não sei o quê, tem esta questão muito importante, que é a questão da anamnese, ou seja, da história clínica, que são as perguntas que nós fazemos com a pessoa. É a ligação que nós estabelecemos com a pessoa e que nós daí conseguimos percepcionar Exato. se realmente há ou não há algum tipo de situação passível de ser mudada. Porque muitas vezes, quando nós falamos da pessoa se sentir cansada e nós andamos realmente todos cansados, este cansaço nós temos de dividir, por assim dizer, em três níveis de cansaço. Exato. Mas deve ser que também, ou quais é que são esses três níveis no teu Então, ponto de vista? imagina-te, nós temos de dividir em três partes que são muito mais fáceis para situar as pessoas que nos estão a ouvir. Sim, Nós bora. temos o nível físico de cansaço, Boa. Uhum. eh, que é muitas vezes ligado, por exemplo, a horas intermináveis de trabalho, a um trabalho demasiado árduo do ponto de vista físico, ou situações em que realmente as pessoas têm que se desdobrar em dois, três trabalhos, ainda têm família, Uhum. e etc. E isso causa realmente um desgaste físico E muito grande. também físico Exatamente, derivado do trabalho, ou seja, o próprio trabalho em si obriga exatamente. a isso, não é? Nas outras circunstâncias, nós temos também o cansaço mental, que são Uhum. aquelas circunstâncias em que as pessoas ou porque estão a passar fases mais complicadas da sua vida e mesmo assim têm que ter toda a disponibilidade mental para as suas atividades profissionais e para as remanescentes. E isto acaba também por levar, muitas vezes, a uma situação de um certo cansaço do ponto de vista mental. Mas, Boa. acima de tudo, e aquilo que se assiste hoje, Uhum. e que é, no fundo, algo que nós nos queremos a falar, é um componente neurocentral. E este componente neurocentral diz respeito ao facto de nós estarmos permanentemente em alerta. Sim, em alerta e quase. Eu não sei se o estar permanentemente em alerta, tu consegues também direcionar um bocadinho ali para a parte do multitasking, que é fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tu dirias que são Consigam, todas altamente diferentes ou consigo, elas mas conseguem se interligar? eu consigo, mas aquilo que eu gostava assim de explicar, e uma vez que eu também estou aqui Claro. para isso, no fundo, é tentar decompor o Uhum. que é que quer dizer isto estar permanentemente em alerta. Diz. Nós temos um sistema hipotálamo, hipófise, glândulas suprarrenais que funcionam como se fossem o nosso sistema de alerta Uhum. perante uma agressão.
em que nós temos, imagina, temos um hipotálamo que é um sensor, Uhum. temos, por exemplo, uma hipófise que funciona como se fosse um central de comando, e depois nós Exato. temos umas glândulas adrenais que são os executores daquilo que o comando envia. Só que este comando que produz o famoso cortisol, e tu ouves muita gente hoje em dia a falar sobre cortisol, e cortisol isto, e cortisol aquilo, e cortisol é um bandido, Queres dizer e o que é o etc. cortisol para quem não sabe, mas já O ouviu? cortisol, no fundo, funciona como se fosse um mecanismo de defesa nosso perante uma agressão, porque ele vai Uhum. levar a que nós tenhamos mais energia, Uhum. nós tenhamos capacidade de manter a nossa tensão arterial, a nossa atenção, o nosso foco. Ele está desenhado para ser utilizado, por assim dizer, utilizado, mas para ser liberto em fases de necessidade. Quando é que elas são? Quando nós despertamos de manhã ou Boa. perante qualquer agressão ou qualquer necessidade absoluta. Aqui o problema também, João, acho eu, é que muitas vezes nós percepcionamos até que estamos numa situação de perigo ou de ameaça, como tu estás a dizer e muito bem, mas nós não estamos de facto nessa situação. Isto ensina-se também as pessoas a conseguirem Pois é que controlar esta a parte. outra coisa que também leva ao aumento do cortisol é o estado de alerta. Exato. E portanto, o que é que acontece? Trazendo agora para o multitasking que foi aquilo inicialmente tu disseste. Quando tu tens uma pessoa que está permanentemente a tentar saber o que é que se passa nas redes sociais, o que é que se passa no mundo em termos do ponto de vista político ou do ponto de vista económico e etc. O que é que se passa com a vida dos outros? O que é que se passa com a parte do Sim, trabalho? E tu estás permanentemente em alerta. O que é que acontece? Tu estás permanentemente com uma libertação de cortisol. pois é. E isso sim é que leva depois a uma situação deste desgaste, porque é como se nós imaginássemos que nós temos um motor e nós Uhum. elevarmos o motor à zona do red line. Ora, tu podes ir por picos e por necessidade ou por descuido até à zona do red line Uhum. momentaneamente, mas se tu deixares permanentemente o motor nessa zona, tu sabes que estás a danificar o próprio motor. Exato. E no fundo, por extrapolação, é isso que está a acontecer muitas vezes aqui na nossa vida. O que acontece? Nós estamos permanentemente em estados de alerta. E estes estados de alerta levam a esta fadiga invisível, em que a pessoa até parece estar funcional, Uhum. mas depois, quando tu falas com a pessoa, tu vês que a pessoa, em termos Percebes de que não é humor, bem assim, sim, sim. ela não está bem humorada, ela não tem paciência, ela não tem Mais capacidade de irritado, se sentir bem, está reativo. muito mais irritada, muito mais reativa. E muitas vezes o que acontece? As próprias pessoas nem sequer têm a percepção do quão isto as afeta. São ou dos outros que as conhecem bem, que percepcionam que ali alguma coisa não está a correr bem. Porque pode estar a funcionar. A pessoa levanta-se, vai trabalhar, faz as suas coisas, cumpre os seus deveres, Ou até mas não percebem, está não bem. é? Ou percebem assim de uma forma mais ocasional. Eu também, eu concordo muito contigo. Eu acho que muitas vezes quem está à volta, não é? Amigos, família, pessoas próximas, colegas de trabalho, até começam por comentários do género: tu andas mais irritado, andas com menos paciência. Eu acho que é aí que as pessoas muitas vezes percebem efetivamente que as coisas não estão a decorrer como se calhar antes decorriam, não é? Ahm, mas porquê que isto acontece, João, na tua opinião, não é? Tu que atendes tantas pessoas diariamente, conversas também com pessoas de diferentes faixas etárias, ahm, é fruto um bocadinho da sociedade, portanto, há quase uma imposição também do fazer várias coisas ao mesmo tempo, de estar constantemente em alerta, de ser produtivo com muita frequência. É a sociedade que nos obriga a isso? Ou nós próprios é Um que dos fazemos? efeitos, nós não estamos aqui do ponto de vista sociológico a falar, mas um dos efeitos que existe é o efeito contágio. Ou Ok. seja, se tu tens pessoas que são perto e que têm este tipo de atitudes, tu és impulsionado Ah, a essas mesmas atitudes. Aliás, há quem diga que mostra-me os teus cinco amigos e eu mostro-te a pessoa que tu és. sim, No esse fundo, é, no, é real, não e é? no fundo funciona desta mesma Claro. forma. Ou seja, se tu percepcionares há alguns anos atrás, tu, por exemplo, se percepcionares a tua infância, tu vais lembrar-te com certeza de que os tempos não eram como eram hoje. Parecia que o tempo rendia mais, parecia que havia mais tempo para fazer mais coisas, É verdade. parecia que as férias eram maiores, parecia que o fim de semana era muito maior. Porquê? Porque lá está, os níveis de atenção para aquilo que era pressuposto, o desligar exatamente ao fim de semana e durante as férias, os momentos de descanso, e não É é que as pessoas não completamente trabalhassem, diferente. e as pessoas trabalhavam, Sim. mas também os momentos que havia de pausa eram momentos verdadeiros de pausa. E hoje em dia tu não tens pausa. Logo à cabeça, tu tens uma peça que te acompanha permanentemente e que te conecta ao mundo inteiro, A nossa que é o teu energia telemóvel. dispersa bastante também, se calhar, não é? Dispersa por várias coisas ao Exato. mesmo tempo. Imagina-te, a partir do momento que tu tens um telemóvel, tu tens Sim. acesso à internet, tu tens acesso às É redes, muita a informação. partir desse momento o teu próprio cérebro, que está nesse drive, tipo, tu acordas, e isto eu faço esta pergunta a quem nos ouve. Quem é que nos está a ouvir e que, quando acorda, além de desligar o Nos alarme que primeiros 10 está a minutos, disparar, não é? exatamente, nos Depois de primeiros 10 despertar. minutos, não pega no seu telefone. Sim, sim, E sim. mesmo que a pessoa que esteja a ouvir tenha dizer, eu não.
tudo bem, É mas é tudo uma certo. fração muito Mas pequena, isso, se mas isso é calhar, uma não é? fração muito pequena e às Sim, vezes nem corresponde bem à realidade. É mais sim. uma questão de defesa em relação àquilo que é uma normalidade. A verdade é que nós todos, de uma forma mais ou menos presente, diariamente temos essa situação. Nem que seja para nós lermos as notícias, para nós percebermos como é que estão as coisas, para nós vermos o que aconteceu no mundo. Porque é informação muito rápida, não é? Ou seja, nós conseguimos, através do telemóvel, aceder a essa informação e depois acaba por gerar quase o vício, não é? Porque é uma informação demasiado rápida aquilo que tinhas, se calhar, anteriormente e é muito difícil fazer esse controle também. Sim, e agora, tipo, imagina-te esta situação. É suposto nós termos um pico de cortisol de manhã, que é, no fundo, um wake-up call, ou seja, vamos acordar para o É dia. uma coisa boa, se E que é uma calhar, coisa não é? boa e que é de manter, e Boa. por isso muitas vezes até eu falo que é importante não subcarregar este pico de cortisol logo desde o início, logo com café, com mais cafeína. Dá tempo, não Como há tu problema. fazes então? Imagina, o que é que tu Faz a dirias? tua atividade normal, tomas o teu duche, Boa. preparas as tuas coisas, e então depois, cerca de 45 minutos depois de despertares, se quiseres tomar o teu café, tomas o teu café. Ah, E espetacular. reforças aí o teu nível de alerta. Mas aquilo que eu queria alertar é Sim, que sim. no final do dia o Uhum. cortisol deveria descer. Ora, o que é que tu fazes exatamente antes de ires dormir? Tu Telemóvel. pegas no telefone. Sim. E o que é que o telefone transmite? Novos estímulos. Novos estímulos transmitem o quê? Pico de cortisol. E o que é que Ativação acontece? cerebral, não é? Tu acabas por, mesmo que tu durmas más horas, e até muitas vezes sob medicação, como muitas pessoas fazem, porque não existem aqui nem experiências, nem suplementos, nem medicamentos milagrosos, mas há formas de induzir a pessoa a dormir. O sono não é de qualidade. Ora, se o sono não é de qualidade, se tu não tens uma pausa real durante o dia, se tu estás permanentemente em estado de alerta, seja ele por motivos profissionais, Olha, mas também sociais, tu não consegues desligar. Isto leva a um estado de exaustão. E acabas até por ter depois de duas coisas. Ou tens cortisol permanentemente elevado, ou então tens um consumo do eixo e tens o cortisol muito lá para baixo. E portanto estás completamente depletado de teres picos de energia. ó João, isso é algo que tu explicas, tens também, eu sei que tens, não é? Mas para quem nos ouve, na realidade, tens sempre esse cuidado de explicar exatamente nesse formato às pessoas que chegam à tua consulta, e que dizem efetivamente que se sentem cansadas, mas que aparentemente está tudo bem. Portanto, isto é explicado sempre para que as pessoas compreendam que às vezes existem comportamentos que nós vamos alimentando ao longo Sim. da nossa semana, mês, Amanda, vida. sempre, porque eu não tenho como provar, na grande maioria das vezes, Sim, sim, por exames, aquilo que eu vos estou a dizer. pois é. Mas tem uma coisa que nós chamamos, que é o efeito terapêutico. Ou seja, imagina, eu peço, dá-me 2 semanas para cumprir este plano rigoroso. E ao fim destas 2 semanas, vamos ver como é que tu estás. Diz-me como é que te sentes ao fim das E duas se ao semanas. fim destas 2 semanas o cansaço começar a esbater-se, a energia voltar, a Boa. boa disposição regressar, a tolerância aumentar, então Boa. nós temos um efeito de prova terapêutica positiva. E Acho nós conseguimos mostrar à pessoa que efetivamente, se cultivar bons hábitos de vida, e estes bons hábitos de vida depois repercutem sobre uma palavra muito grande que toda a gente ouve e toda a qual é gente que é? procura, que é a longevidade. Pois é. Portanto, se tu cumprires com isto, tu Sim, garantes realmente uma aumento da tua longevidade, que são aquela velha questão que é, não é adicionar anos à tua vida, mas sim vida aos teus anos. E portanto, aquilo que nós exatamente. estamos aqui a fazer, Qualidade, não é? exatamente, aquilo que nós estamos aqui a fazer, e reparem, aquilo que eu estou aqui a falar Exato. não é algo contra o qual eu próprio também não tenho que fazer esse esforço, porque tenho. Nós fazemos, não é? Nós vivemos num meio Claro. permanentemente Sim. em alerta e Agitado. agitado, exatamente. Correria, eu acho, não é? Completamente. E se vocês forem a ver, e isto é transversal a toda a gente aquilo que eu vou dizer, e acho que as pessoas vão se correlacionar a todas, Sim. nós temos uma grande azáfama para 3 dias de Natal. É verdade. E eu sinto exatamente. Sinto Portanto, isso. imagina, Eu há também. uma grande azáfama, e este ano até nós tivemos a hipótese de coincidir o Natal junto com o fim de semana, e portanto foi um pouco mais alargado. Ainda Mas bem. no fundo é toda uma grande loucura nos 2 meses antes, principalmente nas 3 semanas antes, para depois E 3 dias. compras e E que luzes são e 3 dias vídeos, não que, é? Sim. agora imaginem, o nível de stress, tensão, de coordenar família, trabalho, Sim. objetivos, etc, 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 mais compras, mais festas a idealizar, mais jantares a realizar. Imaginem, o que isto não acontece ao nosso organismo. Por isso é que É nós todos, verdade. a seguir no início de janeiro, sentimos todos completamente, parece que Sem colocamos uma porrada e energia. sem Sem energia. energia. E precisamos deste período de janeiro, que parece um deserto, mas ainda bem que ele existe, que é para nos retemperar novamente em termos energéticos. João, olha, tu também tocaste num ponto que eu converso muitas vezes, mesmo em contexto de consulta.
que é os outros, não é? Os outros andam mais irritados, os outros andam mais frustrados, mas tocaste num ponto muito importante e que eu achei bastante curioso, que é nós próprios, não é? Nós aqui os dois que estamos à conversa, também passamos por essas situações. Achas que é bom também este tipo de conversas para consciencializar as pessoas, às vezes para o dia a dia que têm e que não se apercebem, e o tal estamos todos cansados, mas andamos a fingir, não andamos a fingir. Portanto, é bom também esta parte da consciencialização para que as pessoas tenham, volta e meia, comportamentos um bocadinho diferentes no dia a dia. Há um exercício que eu faço que é muito engraçado com as pessoas. Queres ensinar o exercício? Sim, muito simples. Não. E peço às pessoas para encontrarem uma fotografia de há 10 anos atrás Hum, e colocarem essa fotografia e colocarem-se em frente a um espelho. E depois percepcionem como é que se sentem hoje em termos de alegria, boa disposição, capacidade de pensar outras coisas, de viver face ao que estavam há 10 anos atrás. E se sentirem que estão muito abaixo, devem procurar ajuda. Se sentirem que estão iguais, então se calhar o mundo está mesmo todo ao contrário e elas é que estão bem. Na esmagadora maioria das vezes, em 99,9% das vezes, as pessoas têm realmente uma percepção de que, provavelmente há 10 anos atrás, os níveis de stress a que estavam expostos, o nível de desgaste emocional, mental e físico que estavam expostas, não tem rigorosamente nada a ver com o presente estado. E é por isso que eu digo, muitas vezes a seguir, qual é que é a questão? Toda a gente precisa de um apoio para conseguir centrar-se? Não. As pessoas, em algumas situações, conseguem, para elas mesmas, eh, chegar a esse mesmo equilíbrio. Mas elas têm que ter aquilo que tu disseste, que é a consciencialização de que não estão a viver uma altura certa, de que aquilo que está a uhum, acontecer agora vai ter um preço que vai ser pago mais à frente. verdade. E Gosto portanto, muito dessa e perspectiva portanto, também. e portanto, muitas vezes o que acontece? As pessoas ou tendem a ter realmente uma consciencialização das coisas. Isto Sim. implica melhorar os seus hábitos de vida em relação ao sono, à alimentação, o exercício, mesmo à socialização com as outras pessoas e ao Super dar tempo. importante, E ao super dar importante. tempo, eu agora não vou pegar no telefone, e Boa. eu agora não Os vou, limites? exatamente, estabelecer determinados limites, ou as pessoas conseguem fazer isso, ou as pessoas devem procurar ajuda para isso. Porquê? Porque nós não conseguimos estar permanentemente em estado de alerta. Pois O não. nosso organismo foi desenhado, e este sistema que eu falei anteriormente, que tem como resultado final o cortisol, foi desenhado para estados de alerta, estados para serem utilizados de forma certa, pela manhã no despertar, mas depois sempre e quando houvesse uma situação de perigo. Não é para estar permanentemente em utilização. Isso é super importante, super, super. E acho que para quem nos ouve também dá para ter uma percepção um bocadinho mais global, digamos assim, e Sim, clara daquilo que é também o dia a dia. e repare, este exercício também é bom para ti, para tu fazeres. Eu adorei o Eu, por exercício. Eu exemplo, estou a pensar, bem, eu vou chegar a casa, vou procurar uma fotografia pronto, e eu própria estava a pensar sobre isso e a pensar, bem, efetivamente era muito diferente há 10 anos atrás do que é hoje em dia, e, claro, não e é? repare, nós não estamos aqui a culpabilizar Não, ninguém. não, Tu até não. podes te sentir muito bem Estamos com algumas aqui coisas. só. Porque tu, enquanto pessoa, até podes te sentir muito bem com Sim, algumas sim. das coisas que estás a viver agora, Exatamente, e bem, porque te claro. sentes diferente, estás a afirmar-te como profissional, como pessoa e etc. Mas a parte humana, a parte do descanso, que também tem que acontecer, porque se isso não acontecer, a outra rapidamente esgota-se Nós também. somos um só, não é? Porque Exatamente. nós não somos pessoas separadas. Ou seja, como essa parte tem que também acontecer, é fundamental encontrar o equilíbrio. E aqui Exatamente. é que é o mais importante. Aqui é que é o mais difícil. E aqui é que às vezes nós temos que procurar ajuda. Ajuda Sim. muitas vezes não é para tratar um problema, não é para encontrar um suplemento de Milagroso. milagre que vai resolver Exatamente. esta Sim, situação. sim, Não. sim. É para simplesmente trazer um equilíbrio. Uma orientação, não é? No fundo é um Exatamente, bocado ter uma isso. orientação, ter um equilíbrio, conversar um pouco acerca dos medos e dos problemas, porque muitas destas pessoas que nos estão a ouvir e Exato. muitas das pessoas, tal como nós, também têm receios. Claro. Receios que percebem que, continuando desta forma, vão ter uma manifestação de uma doença. O que é que vai acontecer, não Essa é? doença vai tirar funcionalidade, autonomia, independência. Que tipo de doenças é que podem surgir ou aparecer, João? Eu sei que, pronto, Cada... que é um É bocadinho assim, geral, não é? é... Eu sei. Sim, mas Mas todos os âmbitos consegue dar de... Todos, exemplos? todos os âmbitos de doença que cada vez mais tu vês na fisiopatologia, o stress crónico. Se nós formos desde as doenças de saúde mental, às doenças autoimunes, às Curioso. neoplasias, às doenças Sim, cardiovasculares, todas elas, em todos os capítulos, há sempre uma parte na fisiopatologia que fala stress crónico. sim. Stress crónico.
altas doses de stress. Porque nós sabemos que nós estamos programados para ter um corpo permanentemente em stress, permanentemente inflamado. Isso tem uma repercussão. Isso é, E, sim. portanto, é muito importante, ou eu considero que foi muito importante este podcast que Sim, nós estamos a ter hoje, porque é exatamente trazer o alerta para as pessoas de exato. que, por mais Cuidem. que nós andemos para a frente com a nossa vida, por mais que nós coloquemos aquele nosso escudo e a nossa armadura e vamos embora para a luta e vamos embora fazer as coisas, Sim. isso depois, se não for equilibrado com uma vida mais de calma, de paz e também com bons hábitos, não só do ponto de vista alimentar, mas também essencialmente de sono e da realização do exercício, terá o seu preço mais à frente. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, E tudo. espiritualmente. E São os espiritualmente. quatro domínios que nós todos temos. Eu Exatamente. gosto muito. Pronto. Ok, João, eu adoro conversar contigo. Isto estenderia por muito mais tempo, mas tu vais sempre regressar cá, portanto, com outros temas, outras conversas, outros tópicos. Que mensagem é que tu deixarias de uma forma assim breve, rápida, resumida, assim, uma frase impactante, como tu gostas? O que é que tu dirias às pessoas que nos ouvem, o que é que devem fazer, ou o que é que podem fazer, ou algo que as faça refletir, no fundo, sobre o nosso tema de hoje? Não esperem pela doença. Procurem a prevenção. Esta é a minha mensagem deste podcast, que no fundo é uma mensagem que eu procuro transmitir sempre que tenho a oportunidade para as pessoas que gostam de ouvir e gostam de refletir acerca disso, mas é aquilo que eu deixo aqui como uma mensagem muito importante. Doutor João Miguel Freitas, especialista em medicina interna. João, obrigada por teres vindo e por teres Nada, obrigado aceito pelo também convite conversar. Tu e voltas. fico a aguardar o próximo convite. Exatamente. Tu voltas e obrigada também a quem nos ouviu e até ao próximo episódio.